Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Louvor bonito, todo mundo cantando. Pelo menos um boa noite a gente tem que acompanhar, né? Tão bonito. Amém. Irmãos, hoje nós vamos... Semana passada nós tivemos o nosso Vision Day. Se você não estava e você quer saber os planos da igreja para esse ano, conhecer também um pouco mais da IBC, eu convido você a ir lá no YouTube e assistir. E lá também, semana passada, nós começamos uma nova série, mas demos apenas uma pincelada nessa nova série que se chama Mover. Nele nós vivemos, existimos e nos movemos. Eu sempre mudo a ordem. Eu troquei, né? Bom, mas é nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Perfeito. Amém? E hoje nós vamos, de fato, começar a série. E o texto que nós vamos ver hoje, na verdade, não estava nos meus planos, esse texto. Esse texto eu compartilhei no Oca, sexta-feira. E acho que Deus falou muito ao meu coração nesse texto. E acredito que tem tudo a ver com mover. Tem tudo a ver com esse movimento que nós queremos trabalhar aqui nessa nova série. Então eu convido você a abrir a Bíblia no salmo mais conhecido. Qual que você acha que é o salmo mais conhecido da Bíblia? Há alguma dúvida? Alguém questiona que não seja o 23? 90? 91? Acho que não, hein? Acho que não. Acho que é o 23, acho que ainda é o mais conhecido. E hoje nós vamos ver esse salmo. Em algum momento a gente já deve ter trabalhado nesse salmo aqui na igreja, com certeza. Mas hoje nós vamos aprofundar um pouco mais. Sexta-feira nós vimos no Salmo 23 a figura do pastor. Porém, esse salmo ele é conhecido, e ele é conhecido por ser o salmo do bom pastor. Só que se você prestar bem atenção no salmo e não ficar apenas preso à introdução, à primeira parte do salmo, você vai ver que ele vai falar de outras figuras, ele vai ter outros cenários dentro desse salmo. Então, durante essa noite, durante essa pregação, nós vamos ver esses 4 cenários. São 4 cenários que esse salmo apresenta. Amém? Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Deus. Muito obrigado, Pai, pela Tua graça, pelo Teu amor. Receba, Deus, os nossos louvores. Receba, Deus, a nossa adoração. Que esse louvor, ó Pai, possa não ser apenas algo da boca para fora. Possa ser, ó Deus, algo que nós trazemos, ó Deus, no nosso mais profundo coração, ó Pai. Te pedimos, ó Deus, te rogamos, ó Deus, que fale aos nossos corações, ó Pai. Perdoa, ó Deus, os meus pecados, a minha fraqueza, a minha fragilidade, ó Pai. Me use, ó Pai, como Teu instrumento aqui nessa noite, ó Pai. Tira, Deus, tudo aquilo que possa atrapalhar, tirar a nossa atenção de compreender, ó Deus, as Tuas palavras para nós nessa noite, ó Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Bom, vamos lá? Salmo 23. Diz assim: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão
todos os dias de minha vida e viverei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém? Muito bem. Esse salmo, como eu falei, ele é o salmo mais conhecido. Até a gente brinca aqui na igreja, a gente lembra, talvez você já deva ter feito isso por não ter um conhecimento e tal, mas às vezes as pessoas têm o costume de usar a Bíblia aberta em casa, né, como uma protetora do lar, e é usado, um dos salmos mais escolhidos é o 23, o 91, né, usado como se fosse um amuleto, né, uma proteção. E também esse salmo aqui, ele é muito ligado à questão de prosperidade também, né? Então, imagina o seguinte cenário, que eu já presenciei esse tipo de cenário. A pessoa perde o emprego, ela está passando uma dificuldade financeira, o dinheiro que ela estava esperando cair não cai, o pagamento que ela estava esperando também não cai. E aí ela pega, abre lá no Salmo 23 e usa das palavras, né, principalmente do primeiro versículo, ela usa como um amuleto, como se fosse a varinha do Harry Potter, sabe? Não sei se você já viu o Harry Potter, ele usa a varinha, ele faz ali algumas maracutaias ali, ele fala algumas palavras mágicas, né? E ordena que aquilo se manifeste, né? Que aconteça. Às vezes as pessoas usam o Salmo 23 na mesma ideia. Está passando uma dificuldade financeira, recebeu notícia na hora, ela vai lá, abre a Bíblia, levanta a Bíblia, mas o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É como se naquele momento ela tivesse colocando uma energia ali, né, usando da Bíblia, usando do texto ali como algo poderoso, algo mágico que fosse reverter a situação dela, reverter aquilo que ela está passando. É claro que o lado bom da pessoa ir até o texto bíblico mostra uma devoção e uma confiança em Deus. O problema é que muitas vezes a gente usa da Bíblia, da palavra de Deus, da maneira errada, como se nós tivéssemos poder para determinar as coisas e como se a Bíblia fosse um amuleto ao nosso favor. E há um falso entendimento desse salmo justamente no início dele, porque o texto vai dizer que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ou seja, o que Davi está querendo dizer aqui, o que o salmista está querendo dizer aqui, é que ele, tendo Deus como seu Senhor, ele não precisa de mais nada. É como se a confiança dele estivesse depositada unicamente no fato dele ter um pastor que cuida dele como se ele fosse uma ovelha, e ele não dependesse de mais nada. Até uma canção que nós vamos cantar depois, vai dizer assim, né? Se o Senhor é meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Então o Salmo, ele está colocando toda a sua confiança, toda a sua provisão, não nas coisas desse mundo, e sim no fato dele pertencer a um pastor, a um bom pastor. Davi escreveu vários salmos. É importante você saber que cada salmo de Davi era um adorador. Vários salmos, não é à toa, que são cantados, são hinos, são músicas, são louvores. E cada texto que Davi escreveu, cada salmo, ele está vivendo algo diferente na sua vida. E pasmem, esse momento que Davi escreve o salmo, ele escreve essa primeira parte do salmo olhando um pastor de ovelhas, porque ele era um pastor de ovelhas. E no momento que ele escreve esse salmo, é o momento que ele está, tipo assim, é o melhor momento da sua vida. Ele é rei, ele tem tudo o que você pode imaginar. Ele é
a linguagem dos nossos dias, ele é um cara bem-sucedido. Ele é o rei, o cara mais poderoso de Israel. Entendeu? Ele tem tudo do bom e do melhor. E mais, em quantidade. Mas ele olha para tudo que ele tem e ele coloca ali a provisão, a confiança da sua vida em Deus. Mais uma vez até colocando o que eu tenho, aquilo que eu usufruo aqui na minha vida, não veio do meu esforço, não veio das minhas conquistas, veio exclusivamente do cuidado do meu Deus para comigo. Às vezes nós não precisamos de muita coisa para esquecermos de Deus e acharmos que o que está dando certo na nossa vida é fruto do nosso esforço, ou o que faz diferença na nossa vida e traz alívio é as coisas que nós temos. Ou seja, está passando uma dificuldade, você está aí observando o cenário, está vendo, eu acho que as coisas vão ficar difíceis, né? O mundo está instável, muitas guerras, o mundo está perigoso, a pobreza está crescendo. Aí você pega, olha para a sua conta poupança e diz assim, ainda bem que eu tenho um dinheirinho guardado. Quando nós estamos fazendo isso, nós estamos baseando a nossa confiança naquilo, em coisas desse mundo, dessa terra, que terminam da noite para o dia, não valem o mesmo valor. Esquecemos de Deus. Esquecemos de que, de fato, que tudo que nós precisamos é ter Deus como nosso pastor. Ele vai usar de três necessidades que o nosso Deus, como sendo nosso pastor, ele nos satisfaz. Primeiro, Davi fala que ele se satisfaz unicamente em tendo Deus como seu Senhor. E depois ele mostra que Deus, sendo pastor, ele cuida das nossas necessidades em três áreas importantíssimas. Primeiro, ele me faz repousar em verdes pastos. Segundo, ele me leva para junto de riachos tranquilos. Terceiro, ele renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça, assim ele honra o seu nome. O nosso Deus, ele nos provê com comida, ele nos provê com bebida e ele nos mostra para onde ir. Se você for ver Jesus, depois ele se declara, ele não só mostra como ele é o próprio caminho a ser percorrido, quando ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Deus deixa claro aqui, através de Davi, que não é uma comida qualquer. O salmista mostra que o quanto o nosso pastor não é um pastor qualquer, é um pastor amoroso. Os pastos estão verdes. Eu não sei se você já saiu mato afora aqui, mas quando você vai viajar, não é todo o mato, toda a grama que está verde. Na região da Judéia era mais difícil ainda, é uma região montanhosa, muita pedra, deserto. Aqui mostra o cuidado e como Deus nos trata bem. Ele nos dá do bom e do melhor. Ele provê para nós pastos verdejantes. E faz questão de dizer que esses pastos não é só para alimento, mas também para o nosso descanso. E se você for analisar a forma com que os pastores cuidavam das ovelhas lá na Judéia, para ter pasto verde precisa de sombra. Deus nos leva por caminhos muito agradáveis. Vai ter grama, vai ter alimento, ele vai prover das nossas necessidades, vai nos dar momentos de descanso, vai fazer que até o sol diminua sobre a nossa cabeça, vai mostrar também ali as águas, não são águas, não é qualquer água, não é qualquer riacho, são riachos tranquilos.
A ovelha, qualquer animal, tem uma dificuldade muito grande de beber água num riacho turbulento, é perigoso. Até as águas, aonde Deus irá prover saciar a nossa sede, vem de riachos que estão tranquilos. Nosso Deus, meus irmãos, Ele é maravilhoso. Ele cuida das nossas necessidades, Ele provê as nossas necessidades. Se tem uma coisa que o mundo procura, é uma direção para a vida, um caminho por onde andar, um guia, alguém que direcione os seus passos. Deus se apresenta aqui como alguém que irá nos levar pelos caminhos da justiça, pelos bons caminhos, pelo caminho aonde nós devemos andar. A palavra de Deus, a Bíblia revelada a nós, ela serve como um instrumento de Deus na nossa vida, para nós sabermos como andar nesse mundo. E Deus, Ele vai nos guiando, Ele vai nos direcionando. Jesus também é a luz do mundo, ou seja, Ele ilumina os nossos caminhos. No mundo de escuridão, Deus, Ele traz luz. E Ele traz luz através da sua palavra, porque a Bíblia é lâmpada para os nossos pés. O nosso Deus cuida da nossa alimentação, cuida da nossa sede, cuida dos nossos caminhos. Sabe por que Ele faz isso? Porque nós somos ovelhas. E graças a Deus, nós não somos uma ovelha sem pastor. Eu não sei se você conhece uma ovelha, você já teve o privilégio de estar cara a cara com uma ovelha. Ovelha, quem tem contato com ovelha, e se eu estiver mentindo aqui, vocês me corrijam. E desculpa pela analogia, e eu já me incluo aqui como ovelha, para você não se ofender. Tá? Porque a analogia aqui é lógica, né? Se Deus é nosso pastor, nós somos ovelhas. Eu também sou ovelha, tá bom? Ovelha é burra. Mas não é pouco, é muito burra. Tá? Ovelha, se tiver um precipício na frente, ela cai. Eu gosto de um memezinho que tem na internet, do Instagram, que uma ovelha pega e cai num buraco. Aí vai lá o bom pastor e, muito esforço, tira aquela baita ovelha do buraco e bota ela para fora do buraco. A ovelha vai, cai de novo no buraco. É muito burro. Ovelha é um bicho frágil. Ovelha, não importa o lugar do mundo, se você vai olhar, eu vejo isso muito em filme de espionagem, de guerra, que acontece lá no Oriente Médio, sempre tem um vilarejo, sempre tem ovelhas, e as ovelhas, elas nunca estão sozinhas. Ovelha não é um bicho que você cria solto, você precisa guardar ele, você precisa cuidar dele. A ovelha precisa ser pastoreada, ela é um bicho frágil, qualquer coisinha acaba com a ovelha. A ovelha também eu acho muito interessante, outro memezinho, eu não sei se é com toda a ovelha que acontece isso, mas eu achei muito engraçado, me deu pena da ovelha. Uma ovelha sem pastor, o pelo dela, pelo não, como é que chama? A lã, desculpa a ignorância. Não tinha ninguém para tosar, ninguém para cuidar da bichinha, bichinha vagando sozinha, ela virou uma bola enorme. Eu fiquei só imaginando um dia de chuva, coitada, né? Aquilo devia encharcar. Irmãos, ovelha não sobrevive sem pastor e não sobrevive sem estar num rebanho. Uma prática de pastores de ovelha é estarem perto das suas ovelhas, porque elas são presas fáceis. E se elas se afastam do rebanho, então já era. E uma prática de todo pastor de ovelha é, ao guardar as ovelhas, ao trazer as ovelhas para o descanso à noite, o que ele faz? Conta as ovelhas. Não é à toa que a outra analogia, que o nosso Deus, ele vai atrás da ovelha perdida. E por que o pastor, ele faz questão de contar toda noite? Porque a ovelha é muito burra, ele tem certeza que uma nem que seja se perdeu.
E aí ele pega as ovelhas e vai atrás da outra. Não, porque senão vai dar confusão. Ele guarda elas ali no cercado e vai atrás da ovelha. Às vezes nós reclamamos dos limites e da lei de Deus colocada a nós como mandamento e como direção. Nós reclamamos e achamos que a Bíblia, a palavra de Deus, é algo que nos sufoca, que tira a nossa liberdade. Você precisa entender que a palavra de Deus não é para tirar a sua liberdade, para tirar a sua felicidade. Ela impõe limites em alguns momentos, mostra o momento certo de fazer as coisas para a nossa proteção, para o nosso cuidado, porque é dessa forma que Deus dirige a nossa vida. Você já imaginou o trânsito sem lei de trânsito? Se com lei de trânsito já é um caos, imagina o trânsito sem placa, sem sinaleira, sem rotatória. Imagina o caos. Deus conduz a nossa vida através da sua palavra. É assim que Ele nos protege. E a segunda figura que nós vemos aqui é uma figura de um protetor. Também você pode ver essa segunda parte como o pastor que protege as ovelhas dos perigos. A segunda parte ela vai começar ali no verso número 4, que vai dizer: mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado, a tua vara e o teu cajado me protegem. O pastor ele carregava aqui um cajado e também uma vara que pode ser traduzida como um bordão. É uma arma de proteção, usada muito pelos pastores, por exemplo, para proteger o seu rebanho dos animais selvagens que pudessem atacar o rebanho. Mas eu também quero que você veja esse protetor, no bom sentido, como alguém que te acompanha numa peregrinação. Porque esse salmo aqui, e você vai ver mais para frente de maneira mais visível, esse salmo aqui, Davi está olhando para os peregrinos. Pelo menos uma vez do ano, os judeus, não importa onde os judeus morassem, eles peregrinavam para Jerusalém, porque Deus habitava no templo. Então eles aproveitavam alguma data festiva e eles peregrinavam até Jerusalém. E o caminho era um caminho onde existia muita emboscada, muito perigo. Então imagina o cenário de um caminho, a gente vê isso muito em filme de faroeste. Tá? Eu gosto de filme de faroeste também, não sei se você curte. O filme de faroeste, imagina lá o cara andando a cavalo, tranquilo, de repente sempre tem uma parte do caminho onde ele vai ter que atravessar um lugar rochoso, montanhoso. E ele passa ali com medo, olhando para cima, porque pode ter emboscada ali, seja de índio, seja de algum inimigo. Na Judéia é muito comum isso. Os caminhos onde os peregrinos andavam eram caminhos perigosos, rochosos, e eles tinham muita emboscada. Não é à toa que nós vamos ter ali a parábola do bom samaritano. Provavelmente aquela parábola é inspirada em alguém que sofreu esse tipo de emboscada durante o percurso. Principalmente os viajantes solitários. Não tinham mais ninguém que os defendesse. Então Davi está escrevendo aqui como se fosse um viajante andando por esse caminho perigoso e ao mesmo tempo ele estivesse orando a Deus ali. Mesmo o seu andar por esse caminho perigoso que nós podemos dizer aqui que seria um vale escuro da morte, eu não temerei, pois tu estás comigo. Imagine aqui, Deus não como um pastor, mas como alguém que vai ao nosso lado, protegendo o nosso caminhar. Há um outro salmo para você ver como isso é muito comum. O Salmo 21 é a mesma situação. O salmista vai dizer: elevo os meus olhos para os montes.
O peregrino está andando ali, está olhando para os montes, ele, elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele já está antevendo uma situação que pode ser perigosa para ele. Meus irmãos, Davi aqui, ele coloca o nosso Deus, primeiro como um pastor e segundo como um protetor. Essa vida, meus irmãos, nós passaremos, nós enfrentaremos durante a nossa vida. E eu vou além, toda a nossa vida pode ser descrita como um vale da sombra da morte. Porque nós somos frágeis, nós estamos sujeitos a todos os efeitos negativos do pecado. Nós estamos sujeitos a homens maus, nós estamos sujeitos a homens que nos odeiam e querem nosso mal. Nós estamos sujeitos a doenças, a contrariedades, a surpresas inesperadas. A nossa vida, aqui, a nossa peregrinação, pode ser descrita muitas vezes como um vale da sombra da morte. A outra analogia que a gente encontra para esse salmo, para esse vale da sombra da morte, alguns gramáticos judeus, eles vão traduzir a palavrinha em hebraico, me desculpe aqui, só para você ter uma referência, que eu nem sei ler isso direito, Tsalmavet, algo parecido com isso. O original lá do hebraico, que vai traduzir para a sombra da morte, Davi, ele pode estar fazendo aqui uma alusão às cavernas ou às covas escuras dos animais selvagens. Sabe quando você está andando, não é o nosso caso, né? Acho que a gente não enfrenta tanto perigo assim em campanha, né? Mas imagina ele cuidando das ovelhas, peregrinando lá pelo deserto, e ele encontra ali aquelas covas, ou se não cavernas de animais selvagens, aonde o fato de você se aproximar da boca da cova, você já sente medo. Ou seja, Davi está falando aqui, meus irmãos, que mesmo quando não é a morte, não é o perigo de fato, mas só o fato da nossa mente trabalhar em nós, nos dominar e trazer a preocupação de algo ruim que já nos faz sofrer. Ou seja, Deus está presente e nos protege não só dos perigos físicos desse mundo, mas dos perigos emocionais, dos perigos mentais, psicológicos. Quando que nós sofremos, e muitas vezes sofremos por algo que ainda não existe, como se fosse uma caverna de um animal que nós nem entramos e nem vimos o bicho ainda, na ansiedade. Deus, ele está presente e está nos protegendo até quando a nossa mente prega peças, até quando a nossa emoção se volta contra nós. E nós vivemos num mundo, numa geração onde as doenças e os problemas emocionais só crescem. Mas fique tranquilo, porque Davi, ele vai declarar ali que o seu consolo, ou seja, o seu coração, ele é consolado, confortado, porque tu estás comigo. Davi sabe dos perigos, mas ele está declarando aqui que o mesmo Deus que é o seu pastor e nada vai lhe faltar, também está presente em cada movimento, em cada passo dele. Meus irmãos, o nosso Deus é o nosso pastor e ele não nos deixa sozinhos. Podemos até usar esse vale da sombra da morte para o momento em que iremos passar pelo luto, ou até mesmo pela própria morte. Nem nesse momento da mais profunda dor, o momento mais escuro da nossa vida, nós não estaremos sozinhos.
nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida. Creia nisso. Há mais um. Você deve estar triste, você deve estar para baixo agora. Pastor, como assim? A minha vida aqui é um vale da sombra da morte. Pelo amor de Deus. Mas olhe só a terceira figura. A terceira figura é a minha favorita. Deixa claro que Davi não está falando só de pastor de ovelhas. Muda totalmente aqui a ótica. Ele vai dizer no verso 5: preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos, unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Tem a ver com a ovelha isso aqui? Isso aqui é outra figura que Davi usa. Davi, ele era um guerreiro, ele ia para a guerra. E Davi, quando ele era vitorioso, ele era recebido como um soldado, como um oficial de guerra vitorioso. E de que maneira ele era recebido? Com um banquete. Com um banquete. Os seus inimigos estavam destruídos, os seus inimigos estavam vencidos, e ele é recebido com um banquete, ele é ungido com óleo, ele recebe presentes, e a sua taça não é somente enchida, ela transborda. O vinho na Bíblia, ele é visto sempre como um símbolo de alegria. Davi aqui, ele tem a sua taça enchida até transbordar. Ou seja, meus irmãos, nesse mundo, nesse tempo de peregrinação, esse mundo é passageiro. Nós vamos ter momentos de muita alegria, pois o nosso Deus sempre nos dará vitórias. Esse banquete não é um banquete pensando só de uma maneira escatológica, nos novos céus e uma nova terra. Deus está falando de banquetes aqui nesse mundo, meus irmãos. Deus, ele sempre nos recebe, prepara uma mesa diante dos nossos adversários destruídos e vencidos, diante dos nossos pecados derrotados, diante de toda a hostilidade desse mundo. Deus sempre festeja conosco e enche a nossa vida com alegria. Eu acredito que todos aqui já passaram por vales, mas também experimentaram alegria. Eu nunca vou esquecer, acredito que o momento mais alegre que eu tenha visto assim como um banquete na minha vida foi no nascimento da Sofia. E tem um contexto essa história, alguns irmãos já conhecem. A Pri, ela perdeu 2 gravidez, e ambas foram bem, todo mundo que já passou por isso, já vivenciou isso, sabe como é complicado, principalmente para um casal novo, que está tentando ali o seu primeiro filho. Você passa por muitas situações, porque no começo é festa ali, né, faz até aquela brincadeira, né, se vai ser menino, se vai ser menina, conta para todo mundo, aí todo mundo está ali comemorando e tal, e aí vem o baque, aí a gente fica sabendo que o coraçãozinho não batia mais e tal. Foi o primeiro baque, foi o primeiro pé no vale. Foi um dos vales que nós, como casal, nós passamos e sofremos muito. Sofremos de várias maneiras. Aí as pessoas vêm perguntar como está, e aí você sempre tem que contar todo o contexto. Perdemos e tal. Nem todo mundo tem tato para lidar. É bem torturante, principalmente para a Pri. Aí depois aconteceu a segunda gestação, e aí você já não sabe se comemora, se espera um pouco, você fica meio tenso. Não deu certo de novo. A Pri teve um aborto, não foi fácil para ela. Eu, como homem, nós já somos ovelhas, já somos frágeis. Aí nós olhamos a nossa esposa sofrendo e a gente não pode fazer nada. O máximo que nós fazemos, e glória a Deus por isso, nós oramos a Deus.
mas nós sofremos. E foi momentos bem angustiantes para nós. E aí veio a terceira. Em toda a terceira gravidez, ela foi, fora até começar a terceira vez, nós nem estávamos preparados ainda psicologicamente. E nós tínhamos ido em vários profissionais, vários médicos, para ver se era possível, se tinha algum problema em cada um e tal. E Deus sabia o momento certo, nós não nos preparamos e veio a gravidez. Em toda a gravidez foram momentos de ansiedade, de tensão, porque era uma gravidez de risco. A gente teve que se programar para ir para um lugar que tivesse melhores condições. A gente foi no nosso limite, o que a gente podia, a gente fez. Temerosos, sempre orando. Tinha um momento ali em que o médico falou que teria grandes chances dela perder até o final, ou a criança sair com alguma dificuldade, algum problema. Meus irmãos, foram dias tensos. A mochila, ela só pesava. Cada sorriso era aquele sorriso, sabe? Aquele sorriso que não é um sorriso de alívio, é um sorriso como se fosse um grito de socorro. E aí chegou no dia, tudo preparado, o que nós podíamos fazer, nós fizemos. Nós ficamos o dia todo no hospital. Eu me preparei, me venderam uma mentira. Eu olhando muita série, muito filme. O momento da gravidez era aquela correria, né? Estourou a bolsa, aí pega as coisas, liga o carro, sai correndo. Fiquei decepcionado nessa parte. Eu queria um pouquinho de emoção. Não foi. A gente foi para o hospital porque o doutor falou, vamos, porque ela não quer sair. Eu disse, só que faltava essa, né? Mais uma. Essa guria já está me dando problema antes de nascer. Aí fomos pro hospital, entramos na madrugada, passamos o domingo todo. Meus irmãos, no momento do nascimento, eu não ia ficar. Eu não tinha esse sonho de ver o nascimento da minha filha, nenhum. O meu sonho era ficar na sala de espera lá tenso. Sim. Esperar o doutor vir e falar, nasceu. Mas não. Mas eu vi que a minha esposa precisava de mim ali. E o doutor falou, vai ser tranquilo, vai ser bem. Graças a Deus por isso, foi uma experiência forte, mas você já sabe o final, sabe que foi feliz. Até teve um detalhe que foi muito engraçado. Eu não sei como é que funciona ali na sala, eu não sei quais são as regras, quais são eu não sei quais são os costumes ali dentro da sala, né? E não vinha, e o doutor ali, né, tem que fazer força, agora eu preciso de você, vamos lá. E eu via uma pediatra que estava ali, sempre tem que ter uma pediatra, e ela andava assim, ó. Ela ia, olhava, via, porque eu não estava olhando, né, eu estava do lado da Pri. Ela ia lá, olhava e saía andando e fazia assim. E na minha cabeça eu assim, meu Deus, se ela é uma profissional, uma médica e está orando, eu tenho que começar a clamar a Deus aqui. Depois eu fui ficar sabendo que isso faz parte, porque como ela lavou a mão, ela faz isso aqui para não tocar em nada, para não contaminar, é um procedimento. Podiam avisar, né? Eu já estou no vale, entendeu? O vale está acabando comigo. Eu sou uma pessoa, eu sou muito fria, tenho um mental legal, mas aquilo ali para mim já estava... Aí veio outro e falou, você não quer que a gente bote uma música, um corinho, assim? Cara, o que está acontecendo aqui, meu Deus? Eu sei que eu estava com 3 celulares para filmar. 3 celulares para filmar. A coisa foi ficando tensa, e meu psicológico também tenso. Eu não
filmei nada, eu não tirei foto de nada. Eu segurei na mão da minha esposa, eu abracei ela bem forte, falei, amor, vamos, vai dar tudo certo, vamos. Quando a Sofia nasceu, o doutor fez ela chorar e falou que estava tudo bem. É como se eu visse ali Deus servindo um banquete de alegria. Um banquete de alegria. Irmãos, talvez você possa estar passando por algum vale, talvez você enfrente vales na sua vida, mas saiba que o nosso Deus, Ele nos provê banquetes de alegria. Os banquetes, eles não são somente esses banquetes extraordinários. Se você confia no seu Deus e você tem intimidade com o seu Deus, você vai ter o coração agradecido e você vai ver diariamente banquetes sendo servidos. Sabe um banquete que eu tenho todo dia, quando o dia termina e toda a nossa família lá em casa está reunida, voltou do colégio, voltou do trabalho, voltou da avó, e nós estamos ali juntos como família, tomando um simples café com um pão com manteiga, ou um ovinho frito ali. Aquilo ali é um banquete de alegria. Que eu estou ali olhando, observando as bênçãos de Deus para conosco. O como Deus provê não só as nossas necessidades, cuida da nossa proteção, mas Ele enche o nosso cálice. Ele renova as nossas forças. E esse renovar as forças não é algo somente físico, é algo espiritual. Sabe quando nós estamos acabados, destruídos, e Deus usa de alguma situação, usa de pessoas que vêm como um bálsamo, como um óleo derramado sobre a nossa cabeça, limpando as nossas lágrimas e trazendo momentos de alegria e de suspiro. Esse é o nosso Deus. Por isso que nós devemos confiar a nossa vida no nosso Deus, porque Ele tem o melhor para nós. Viver no rebanho de Jesus é a melhor coisa que você pode fazer, porque Deus, Ele dá além do que nós podemos imaginar. Ele dá alegrias e prazeres que nós não podemos imaginar. Nós somos surpreendidos diariamente quando estamos na presença de Deus. A última figura, meu irmão, a última figura é a figura do templo. Começa ali no verso número 6, que ele vai dizer: certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e viverei na casa do Senhor para sempre. Imagina o seguinte cenário. Imagina um peregrino indo até o templo de Jerusalém, pois lá habitava a presença de Deus. E ele fazia isso pelo menos uma vez ao ano, como eu falei. Imagina ele indo no caminho e pensando: Deus vai me guiar pelos seus caminhos, e não vai me faltar comida nem bebida, porque Ele é o meu pastor. E quando eu tiver que passar por um vale que seja muito perigoso, um vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque eu não estou sozinho. Ele está comigo. Eu vou chegar no meu destino e Ele vai me servir um banquete que está preparado para mim. E quando eu chegar lá, eu não vou querer voltar, porque eu quero viver na casa do Senhor por todo o sempre. Esse peregrino, quando ele chega até o templo, quando ele chega até Jerusalém, ele olha para trás e ele diz que a misericórdia e a bondade do Senhor o acompanharam até aquele exato momento, e que o desejo dele é habitar na casa do Senhor para todo sempre. O desejo dele é louvar a Deus juntamente com as demais ovelhas do rebanho do seu Senhor para todo sempre
para a honra e glória do nosso Deus. Esse é o peregrino. Irmãos, nós não temos mais um templo. Deus não habita mais no templo. Mas nós vemos na sua palavra que nós somos peregrinos aqui nesse mundo. E o próprio Jesus nos diz que ele foi antes na frente para preparar um local. Que nós vamos ver ele descrito como de várias maneiras na palavra de Deus. Vida eterna, paraíso, glória eterna, novos céus e uma nova terra. Então nós somos, aqui outro texto vai usar a palavra forasteiros. Nós somos peregrinos, nós somos forasteiros, nós estamos apenas em movimento nesse mundo. Nós estamos marchando para um destino muito maior. A vida, ela não se resume à terra, a esse momento que nós estamos vivendo aqui. Isso aqui, meus irmãos, é passageiro. Esse momento aqui de vida aqui é o vale, são os caminhos da justiça. É passageiro. Nós estamos indo para um lugar muito especial. Nós estamos retornando para a casa do nosso Pai. Esse salmo aplicando para nós, a nossa vida hoje, é como se nessa caminhada, nessa peregrinação, assim como o peregrino fazia sua oração, nós também fazemos a oração do bom pastor do Salmo 23. Enquanto nós estamos andando durante essa vida aqui, peregrinando aqui, meus irmãos, nós estamos orando e dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele é nosso protetor, então nós não temos do que temer. A sua vara e o seu cajado vão nos proteger enquanto nós estivermos aqui. Ele vai nos dar alegrias em meio às dores. Não é tempo só de sofrimento e dor, é tempo de alegria, é tempo de banquete. Ele vai sempre preparar um banquete perante os nossos inimigos. Até que chegaremos na casa do nosso Deus, meus irmãos, onde viveremos para sempre. E vamos olhar para trás e vamos dizer que nós chegamos ali porque a misericórdia e a bondade de Deus nos seguiram e nos acompanharam até o nosso destino. Amém? Irmãos, nós não podemos nos mover nesse mundo como se nós dependêssemos das coisas ou das circunstâncias desse mundo. Nós devemos nos mover nessa peregrinação olhando exclusivamente para o nosso Deus. O nosso olhar tem que estar fixo no nosso Deus. Não ande por esse mundo. Não seja um peregrino nesse mundo sem pastor. Nós não somos ovelha sem pastor. Não seja uma ovelha rebelde. Não queira fazer o seu próprio caminho. Não queira viver pelas suas forças, pelas suas conquistas. Não busque outras direções, não busque outros guias, outros pastores. Você já tem o melhor pastor do mundo. Um pastor que não nos abandona. Meus irmãos, cada movimento da ovelha, do rebanho, nós nos movimentamos aqui não pela nossa vontade, mas sempre esperando ver qual é a vontade do nosso Deus. Por isso que as nossas orações estão repletas de uma frasezinha: Deus, esse é o meu desejo, mas faça a tua vontade. É como se nós estivéssemos declarando para Deus: Deus, o que eu quero para a minha vida é a tua direção. Eu não quero o controle da minha vida. Toma aqui o controle. O controle da minha vida está nas mãos do pastor. Se o pastor quer que eu vá para a direita, eu vou para a direita. Se o pastor quer que eu vá para a esquerda, eu vou para a esquerda. Se você não entendeu, eu não estou falando desse pastor aqui. Eu estou falando de Jesus. E não esqueça que nós pertencemos ao seu rebanho.
Ovelha não vive e não sobrevive sozinha. Ovelha vive em rebanho. Eu sei que nós vivemos num mundo onde só falam mal da igreja. Agora aí tá um vídeo bem hypado aí, falando mal da igreja. Eu sei que tem muitas comunidades tóxicas aí. Mas, irmãos, não é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus não tem falhas, ela é a noiva. Não tem problema. Porque Jesus cuida do seu rebanho. Jesus cuida das suas ovelhas. E se você entende e compreende a necessidade que é viver num rebanho, fazendo parte da igreja de Jesus, é a melhor coisa que você possa fazer na vida. Porque a igreja está sempre ali para te ajudar quando você cair. Vai ter sempre ali um pastor usado por Deus para te tirar do buraco. E irmãos para ir lá e te levantarem quando você cair. Porque lembre-se, é o vale da sombra da morte. Vai ter momentos que nós vamos cair. Vai ter momentos que nós vamos chorar. Nós somos frágeis. A nossa força não vem de nós, a força vem de Deus. Ele que nos fortalece. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Não é a nossa força, até a nossa força é da presença de Deus em cada um de nós. Ele que nos fortalece, Ele que nos sustenta. Que nós possamos nos mover, cada movimento nosso possa ser um movimento olhando para o nosso Deus. Não se esqueça, e aqui nós terminamos. Deus, Ele é o nosso pastor amoroso, Ele é o nosso protetor, Ele é aquele que provê banquetes, momentos de alegria em meio à dor. E Ele está nos levando de volta para a casa dEle. E Ele já foi na frente preparar tudo. Amém? Que nós possamos confiar no nosso Deus e crer no seu cuidado e no seu direcionamento. Amém?